A graça e a paz, irmãos, vocês podem assentar-se. Preciso de um pouquinho mais de retorno aqui. Por favor. Irmãos, antes de começar aqui, ótimo, muito obrigado. Antes de começar a mensagem, os meninos vão distribuir para vocês aí algumas folhas. Você pega as folhas aí, 2 ou 3 folhas vão dar na mão de vocês. Peguem elas aí, porque nós vamos utilizá-la. E enquanto você pega as folhas, eu já quero te convidar para também abrir aí a Bíblia. Você pode abrir em João. João capítulo 8. E deixa aberto aí no livro de João capítulo 8. Obrigada. Obrigada. Pode dar 1, 2, quantas? Se faltar aí, mas... Você já recebeu sua folha? Amém. Abriu sua Bíblia? João capítulo 8. Olha, você vai fechar os seus olhos que nós vamos orar mais uma vez. Fecha os teus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa nesta noite. Obrigada, meu Pai amado, porque o Senhor nos dá esta oportunidade. Obrigada porque hoje, Senhor, é noite, Senhor amado, de estarmos na Tua presença. É noite de participarmos da mesa da comunhão. Senhor, muito obrigada por esta oportunidade. Em nome de Jesus, ó Pai, que a palavra que será entregue nesta noite, ela venha, Senhor amado, com autoridade, ela venha com ousadia. Que seja uma palavra, meu Pai, rema. Uma palavra, meu Pai amado, para transformar as nossas vidas. Não porque eu a estou trazendo, mas porque esta palavra vem do alto e vem do Senhor. E quem faz é o Senhor. Quem age é o Espírito Santo. E eu sei, ó Pai, que o Senhor está pronto para agir. Que nós estejamos dispostos, meu Pai amado, disponíveis para ouvirmos a voz do Senhor nesta noite. Meu Pai, se existe algo que possa ser atrapalho, caia por terra. Se existe algo que possa impedir o agir do Senhor nesta noite, caia por terra. E que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor me ajude a transmitir o Teu recado em nome de Jesus. Queridos, pegue aí as folhas que eu te dei, amassa ela, bem amassadinha. E amassa bem amassadinha e fica segurando ela aí. Não perde essa folha não, tá? Talvez você precise dela aí. Amassa ela aí. Quero ler com vocês. Opa, amassou aí? Ó, massa, tá com dó de amassar a folha? Amassa ela. Você imagina que ela vai se transformar aí depois na sua mão. Vamos ler? João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E estando assentado, o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse do que a acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram-lhe
eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Até aí. Queridos, isso é a pedra que foi pego para atirar na mulher. Então você está com uma pedra aí na sua mão, tá? Então você vai ficar segurando aí. Se você não amassou, amassa, porque é a pedra, tá? Fica com ela aí segurando na sua mão. Nós vamos passar a mensagem aqui e você vai continuar segurando a pedra aí. Esse texto que nós acabamos de ler é o texto base desta mensagem nesta noite. Texto e acontecimento bem conhecido. Eu acredito que por todos, ou a maioria de nós conhecemos. Já ouvimos falar sobre esse texto. Já ouvimos falar sobre este acontecimento. E aqui neste episódio nós vemos alguém que tinha um lugar de fala. Que estava, neste momento, passando pela mesma coisa que aquela mulher estava passando. Porém, a grande diferença é que não havia nesta pessoa, neste homem, não havia culpa alguma. Eles estavam ali, os fariseus, e eles estavam acusando aquela mulher de adultério. Eles estavam julgando aquela mulher. Jesus, que é o que eu estou dizendo, que tinha lugar de fala. Por que ele tinha lugar de fala? Porque nós sabemos que Jesus era alguém que estava sendo julgado. Nós sabemos que Jesus é alguém que estava passando ali por um julgamento. Jesus, ele estava sendo julgado. A diferença é que Jesus não devia absolutamente nada. Jesus não só foi julgado, mas nós sabemos pela palavra que Jesus foi julgado e Jesus foi também condenado. Mas ali existia um propósito para que através desse julgamento, ele, Jesus, passasse pela cruz, pela morte de cruz, na qual eu e você alcançamos a redenção e alcançamos o perdão. Então, entendemos que naquele momento, naquele episódio, Jesus estava ali e Jesus tinha o seu lugar de fala, porque ele já tinha passado ou estava passando. Quando nós usamos ou falamos sobre algo, nos dá muito mais propriedade quando nós passamos por aquilo. Nós temos um lugar de fala quando nós já passamos. Muitas vezes o Senhor nos permite passar por situações aonde lá na frente Ele vai nos usar com o nosso lugar de fala, para que nós sejamos instrumento, para que nós possamos ser ali alguém que o Senhor vai usar. E aqui, como eu disse, existia um propósito para que o Senhor Jesus passasse por esse julgamento. E na qual eu e você recebemos ou podemos ter a redenção e o perdão. A cruz é o lugar onde a dívida do pecado foi paga, oferecendo nova chance e perdão. Então a cruz é o lugar onde a dívida do pecado foi paga e nós tivemos a chance, a oportunidade de recebermos o perdão. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, é a CF, tá? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós vamos caminhar em alguns versículos, mas o texto base desta mensagem está em João. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Jesus sofreu julgamento. E a pergunta que eu quero fazer neste momento, para mim e para você, é: quantas vezes nós julgamos ou somos julgados? Quantas vezes nós julgamos ou somos julgados? Como eu e você agimos diante dessa situação? Como que você age diante de um pré-julgamento ao seu respeito?
Como que você age quando você está passando por um julgamento e você sabe que isto não é verdade? Quantas vezes eu e você podemos nos lembrar de situações que nós fomos julgados e nós não tínhamos culpa? Nós não tínhamos. Aqui na história dessa mulher havia culpa. Na história de Jesus a culpa não existia. Existia um propósito, mas não existia a culpa. Como eu e você reagimos? Como nós julgamos o outro? Talvez nós julgamos o outro porque ele ou porque ela não se encaixa nos nossos padrões. É claro que existem, sim, padrões. Existem padrões criados pelo próprio Deus e que nós encontramos na Bíblia, nós encontramos na palavra. Porém, para nós chegarmos até ele, é preciso uma caminhada. Entenda, para que eu e você cheguemos ao padrão, é necessária uma caminhada. Muitas vezes o nosso julgamento não está atrelado aos padrões bíblicos, mas aos nossos próprios padrões. Aquilo que nós achamos. E nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado com essas atitudes. Porque se quando eu e você conhecemos a palavra e nós estamos julgando, nós já estamos errados. Quem dirá quando eu e você julgamos pelos nossos próprios padrões? Nós não julgamos pelo padrão ou nós não olhamos aquilo que a palavra fala. A palavra nos afirma que estamos caminhando para a perfeição. E é algo contínuo, é uma transformação. Se você pegar Efésios capítulo 4, se nós lermos todo o capítulo, eu não vou ler este capítulo aqui porque nós não temos tempo hábil para isso. Mas eu quero dizer aqui a vocês que em Efésios, no capítulo 4, este é um texto que fala sobre transformação. Vou abrir aqui porque nós vamos usar algum... Efésios capítulo 4, é uma exortação à unidade. Eu quero ler só alguns versículos aqui, base que nós vamos usar. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Com toda a humildade, estou lendo o capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança na vossa vocação. Um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aí eu quero caminhar aqui no verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, capítulo 12, o versículo 12. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O 14, para que não sejamos mais meninos e inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com que astúcias enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade em caridade, que em outra versão diz em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operações de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos, esse texto ele nos fala sobre uma vida de transformação que acontece na nossa caminhada de fé, onde o aperfeiçoamento dos santos é um processo contínuo. Então, existe um aperfeiçoamento que é um processo contínuo. Então, nós não devemos julgar, nós não devemos apontar o dedo, nós não devemos atirar as pedras. Mas nós entendemos que existe um aperfeiçoamento dos santos. No versículo 12, cada membro do corpo de Cristo é equipado para o serviço, visando o crescimento e maturidade. Então, você aceitou a Jesus, você faz parte
da igreja, do corpo de Cristo, mas você está caminhando para o aperfeiçoamento. Você está crescendo em maturidade. Então você está caminhando. Todo o corpo ele é edificado. No versículo 16, a igreja cresce e se edifica quando cada parte funciona em harmonia. Então o resultado é maturidade. É a unidade da fé no conhecimento de Cristo. Então, eu estou tentando fazer com que aqueles que não conhecem esse texto consigam compreender. Existe aqui não um julgamento, veja bem. Existe um resultado de maturidade. Quando você aceita Jesus, quando você começa a caminhar com Ele, você começa a crescer e a entender, e aos poucos você vai amadurecendo, aos poucos você vai mudando, aos poucos você vai abandonando coisas, aos poucos existe uma transformação. Eu sei que se você olhar para a sua vida hoje e lembrar-se como você era, como você chegou, como você conheceu Jesus, quantas coisas mudaram, quantas coisas que você nem sabe como que isso mudou, porque não precisou ninguém olhar para você e dizer, ó, não pode isso, ó, não faça isso. Não foi necessário. Por quê? Porque o aperfeiçoamento foi acontecendo. Lá no versículo 12 ainda, a obra do ministério. O ministério é para edificar o corpo de Cristo. Cada um tem um papel importante na construção da igreja. Nós somos chamados para pastores, somos chamados para mestres, somos chamados para algo específico, somos chamados para servirmos ao Senhor. O Senhor dá dons, o Senhor dá talentos, Ele chama cada um para algo específico. E quando nós atendemos o chamado que o Senhor nos dá, nós estamos caminhando, nós estamos nos aperfeiçoando. E, queridos, a transformação é um processo que acontece na caminhada. Não é de uma vez só. Não existe algo que é assim. É algo que acontece na caminhada. Mas ela precisa acontecer. É necessário acontecer. O nosso papel aqui não é julgar, mas a conversão faz essa transformação visível. A palavra hoje para nós quer nos trazer a atenção para que eu e você não possamos usar o nosso lugar de julgamento, mas que nós possamos entender como igreja do Senhor, nós possamos entender o nosso lugar de olharmos e ajudarmos para que as pessoas possam ser transformados. Não sou eu quem faço, é o Espírito Santo, mas eu sou testemunha, eu sou aquele que auxilia, aquele que ajuda. Então eu não devo julgar, mas acolher com amor e trabalhar para o crescimento do outro. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos nós estamos caminhando. Todos nós estamos em processo de transformação. Aqui ninguém está como o Senhor quer, porque nós estamos em processo de transformação. Mas, irmãos, retornando ao nosso texto base, vamos lá, retornando ao texto base de João. Imagina a cena, nós acabamos de ler aqui. Uma mulher arrastada como um troféu de pecado, exposta a um julgamento público. Imagina como estava acontecendo, imagina essa cena na sua cabeça. Uma mulher sendo arrastada para ser colocada em praça pública, aonde a lei diz que ela deve ser apedrejada. Os fariseus ali, com as pedras nas mãos, esperando a condenação de Jesus. Pega a sua pedra aí. Você não está com a sua pedra aí, pega ela aí. Olha a sua pedra. Você imagina? Você está com ela pronta para tirar. Os fariseus estão ali. Algo aconteceu e você está pronto para tirar aquela pedra.
Quantas vezes nós estamos agindo como eles? Quantas vezes eu e você agimos como os escribas e como os fariseus? Quantas vezes eu e você estamos com uma pedra pronta para atirar? Quantas vezes eu e você estamos com uma pedra pronta para o julgamento? Quantas vezes? Quantas pedras nós já lançamos? Quantas vezes nós fomos empecilhos para que as pessoas permanecessem dentro da igreja? Quantas vezes nós agimos de forma aonde nós não atraímos as pessoas para a igreja, onde nós não atraímos as pessoas para fazerem parte do corpo de Cristo? Ao contrário, eu e você atiramos as pedras. Nós atiramos as pedras. Quantas vezes isso acontece? Os fariseus com as pedras nas mãos, mas Jesus, ele estava escrevendo no chão. Enquanto os fariseus estavam com as pedras nas mãos, Jesus estava escrevendo no chão. E ele, Jesus, ele não estava ali alheio no que estava acontecendo. Muito menos, Jesus era conivente com o erro. Ele não era conivente com o pecado, mas ele usava de sabedoria, de misericórdia, de transformar aquela situação e mudar a história daquela mulher. Quantas vezes eu digo que nós não devemos atirar pedras, mas não é porque eu e você não devemos julgar e atirar pedras que esta igreja é uma igreja conivente com o erro, que eu sou conivente com o pecado, que a liderança da igreja é conivente com o pecado. Não é porque a palavra está dizendo nesta noite que nós podemos aceitar as coisas erradas. Não, nós não devemos aceitar as coisas erradas, como nós temos visto em muitos lugares. As pessoas têm aceitado o pecado e têm aceitado as coisas erradas. E não só estão aceitando, quando estão colocando dentro no altar. Estão muitas vezes sabendo do erro e continuam com a pessoa no altar, continuam com a pessoa fazendo parte de um ministério, nós temos ouvido, infelizmente, nós estamos vivendo num momento onde a igreja do Senhor está sendo escandalizada, onde nós olhamos e tantas coisas devido à internet, quantas coisas nós temos visto. Mas eu quero dizer a vocês que a palavra que o Senhor nos chama nesta noite não é para que eu e você possamos atirar pedras, mas é para que eu e você possamos pedir ao Senhor a mesma sabedoria do mestre que estava ali fazendo algo para que aquela situação pudesse mudar a história daquela mulher. Deus tem vidas que serão mudadas nesta noite. O Senhor está dizendo que nesta noite Ele quer mudar a sua vida. O Senhor está dizendo que nesta noite, se algo aconteceu, se algo entristeceu o teu coração, se talvez algo te julgaram e você está entristecido, algo está ferindo o seu coração, eu quero te dizer que o Senhor Jesus está falando nesta noite que Ele não está pronto para julgar, mas para te acolher e fazer aquilo que aconteceu na vida daquela mulher, porque aquela mulher foi transformada. Ela foi transformada. Aqui, em vez de segurar as pedras, foi ali vivido a misericórdia. Em vez de Jesus atirar a pedra, junto com todos eles, Ele exerceu a misericórdia. E o Senhor pede à igreja missionária aqui do Jardim São Savério, o Senhor pede para que eu e você possamos exercer misericórdia. O Senhor pede para que eu e você possamos exercer misericórdia. Mas a misericórdia, eu quero abrir um parênteses e dizer, não é para que eu e você possamos aceitar o pecado e sermos coniventes com as coisas erradas, mas para que eu e você possamos caminhar juntos, possamos em amor, possamos acolher, possamos fazer aquilo que o Senhor coloca para que nós possamos fazer, porque a parte dele já está feita. A parte dele já está feita. A transformação, a renovação, a libertação já está feita por Ele, Ele já fez. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Queridos, Jesus está ensinando, mas Ele é interrompido por esses mestres da lei. Ele é interrompido por esses fariseus. O propósito daqui é usar essa situação para tentar apanhar Jesus
ali citando a lei de Moisés. Eles pensaram, vamos pegar Jesus, né? Vamos pegar Jesus. Então eles, ali, mestres da lei, eles vieram, olha, a lei de Moisés diz isso, vamos pegar ele. Eles estavam ali tentando usar aquela lei do apedrejamento, forçando Jesus a escolher entre ter misericórdia e cumprir a lei. Eles desejavam, se ele tiver misericórdia, ele está errado. Se ele cumprir a lei, ele também vai ficar. Então nós vamos pegar ele. A intenção deles era pegar Jesus. E Jesus nos ensina que o nosso papel não é condenar, mas ser testemunha da graça que transforma. Eu e você precisamos ser testemunhos da graça que transforma. Porque, meus queridos, somente como testemunhas desta graça transformadora é que nós vamos ver o agir do Senhor na minha casa, na minha vida, na igreja, na sua casa. Você vai ver o que o Senhor vai fazer. Aqui os escribas e os fariseus estavam sendo instrumentos do inimigo para tentar pegar o próprio Jesus em alguma falha. E o mesmo acontece ainda hoje. O inimigo de nossas almas, aquele que não deseja que eu e você alcancemos o perdão, aquele que não quer que nós vivamos a redenção, aquele que não quer que eu e você sejamos salvos, que a nossa família seja salva. Ele está constantemente trabalhando para nos fazer atirar a primeira pedra. Ele está constantemente trabalhando para fazer com que você atire a primeira pedra. Ele está constantemente trabalhando para fazer com que eu e você julguemos o nosso irmão. Julguemos aquele que acabou de chegar. Julguemos a família, julguemos o Senhor. Nos alerta. E se essa palavra vem para nós hoje, com certeza é porque talvez eu e você estamos fazendo. Porque a palavra vem para mim também. É óbvio que a palavra não é para a igreja antes de ser para mim. Queridos, não atire a primeira pedra. Reconheça a sua própria fragilidade. Olhe para você. Os fariseus queriam apedrejar a mulher, mas Jesus os confrontou. Lá no versículo 7, do capítulo de João, capítulo 8, versículo 7. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Eu e você, com essa pedra na mão, podemos também fazer isso. Quem aqui nunca pecou? Você está com a sua pedra aí? Quem aqui nunca pecou? Será que você poderia atirar essa pedra aqui para frente? Será que você poderia? Se o próprio Jesus te faz essa pergunta hoje, diz, quem não pecou, que atire a primeira pedra. Será que a pedra que está nas tuas mãos pode sair de você? E você pode atacar? Você pode atirar? Um a um, diz a palavra, eles saem. Do mais velho ao mais jovem. Um a um foi saindo. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque todos, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos falar juntos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, aqui não tem nenhum, aqui está dizendo todos pecaram. Não somos juízes perfeitos. Antes de apontar o dedo, olhe para o seu coração. Mentiras, egoísmo, inveja. Quantas pedras nós carregamos? Quantas pedras nós carregamos? Quantas dessas pedras estão nas nossas mãos? Jesus nos liberta nesta noite do papel de acusador. Jesus está libertando a mim e a você nesta noite de papel de acusador. E hoje, especificamente, quando eu e você vamos participar da mesa,
Quando eu e você vamos participar da Santa Ceia, quando eu e você vamos participarmos da mesa da comunhão, nós paramos para recordar o corpo partido e o sangue derramado de Jesus, não por um justo, mas por pecadores como nós. Ele morreu na cruz do Calvário, não por alguém que era justo. Ele morreu na cruz do Calvário por pecadores como nós. Ele olhou e ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos receber a salvação. Ele foi julgado, mas ele não tinha culpa. Mas pelo propósito para que eu e você pudéssemos receber a salvação, ele teve morte de cruz. Jesus deu a oportunidade para aquela mulher adúltera diante das pedras de julgamento. Jesus escreve no chão ali e declara: misericórdia. Enquanto ele estava ali declarando, escrevendo, o que ele estava declarando ali era misericórdia. Hoje nós não estamos aqui, igreja, como corpo de Cristo. Nós estamos aqui como corpo de Cristo, como família. Nós estamos aqui como jovens, como líderes. Nós estamos aqui como mães, como pais. E vamos aprender a exercer a misericórdia, sabendo que só Ele é poderoso para transformar. Algo aconteceu? Peça e receba perdão. Participe hoje da mesa da comunhão. Você é batizado, você já desceu as águas do batismo? Não fique na igreja sem participar da mesa da comunhão. Não fique sem participar deste momento tão maravilhoso e tão importante. Peça perdão. O Senhor quer exercer misericórdia sobre a sua vida. O Senhor quer exercer misericórdia sobre a minha vida, para que nós possamos também participar. Exerça a misericórdia como Jesus. Acolha e não condene. Acolha e não condene. Ele acolheu aquela mulher, ele não condenou. Jesus não ignorou o pecado, como nós lemos no versículo 11. Vai e não peques mais. Mas primeiro, ele acolhe. Ele não aponta o dedo. Ele não julga. Ele acolhe. E quantas vezes nós apontamos o dedo? Quantas vezes nós deixamos de acolher o erro do nosso irmão? Quantas vezes nós deixamos de acolher algo que aconteceu? Queridos, se existe um papel que como pastor nós precisamos aprender, é acolher. É acolher. O nosso lugar de fala jamais vai ser de acusar, mas sempre será de acolher. Mas sempre de ensinar a verdade. Porque acolher não quer dizer que nós não ensinamos a verdade. Quando eu acolho, quando eu entendo e eu ensino, eu faço aquilo que o Senhor colocou para eu fazer. E os meus joelhos no chão para que o Espírito Santo transforme. Ele acolheu. Vai, não peques mais. Mas primeiro, ele acolhe. Nem eu te condeno. Misericórdia, como eu disse, não é conivência. É graça restauradora. Os fariseus, eles queriam destruir. Jesus queria transformar. Ele vê potencial onde nós vemos erro. Quantas vezes nós, falhos como somos, olhamos para as pessoas e vemos erros. Olhamos e não vai dar jeito. Não tem como, isso não tem mais jeito. Mas o Senhor olha e vê potencial. Nosso chamado é acolher o pecador. O nosso chamado, da mesma forma que o Pai nos acolheu. Lá em Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvas. Queridos, Deus ele nos adverte: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Lucas capítulo 6, versículo 37. Exerça a misericórdia. Exerça a misericórdia como Jesus. Tiago capítulo 2, versículo 3 nos diz: o julgamento é sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia. O julgamento é sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia. Como igreja, nós devemos acolher. Como igreja, você deve acolher. Este é o nosso papel. Como igreja, eu preciso acolher aquele que entra aqui e é divorciado. Como igreja, eu preciso acolher aquele que entra aqui e é usuário de drogas. Como igreja, eu preciso acolher aquele jovem que está vivendo uma luta interna. Como igreja, eu preciso acolher aquela família que está em crise. Como igreja, eu preciso acolher. E igreja que eu digo não é templo. Igreja que eu digo sou eu e sou você. Igreja que eu digo não sou eu, pastora não é o pastor. Igreja que eu digo é você, porque você é a igreja. Então, como igreja, nós precisamos acolher. É necessário acolher. Precisamos acolher uma família que chega em crise. Precisamos acolher aqueles que não estão no padrão bíblico, mas que nós temos a convicção de que Deus pode transformar. Porque se eu só quiser do meu lado aquele que já está como a Bíblia manda, se eu só quiser sentar do meu lado e caminhar aqui somente com as pessoas que já passaram por este processo, então nós não temos motivo de ser nem de existir. Porque como igreja, o nosso motivo de ser e existir é acolher as pessoas e trabalhar e testemunhar e falar do Evangelho e ver o agir do Espírito Santo transformando vidas. Se eu e você não trabalhamos com este propósito de ver pessoas chegando-se e aceitando a Jesus e se convertendo e recebendo uma vida de transformação, nós não temos motivo de ser, nós não somos igreja, nós somos um clube. Nós não somos igreja, somos uma associação. Nós deixamos de ser aquilo que o Senhor nos fez para sermos. Nós deixamos de ser aquilo que Ele nos colocou. Igreja missionária do Jardim São Savério. Nós estamos plantados neste lugar. O Senhor nos colocou aqui porque existe um propósito neste lugar. E o propósito é para que nós possamos levar a palavra de salvação. É para que eu e você possamos ganhar vidas para Cristo. Este é o propósito. O nosso maior propósito é esse. Nosso propósito maior é ganharmos vidas para Cristo. Nós estamos muitas vezes preocupados com tantas coisas. Nós nos preocupamos com onde vamos sentar, como vamos sentar, se vamos ter o café, se vamos ter isso, se vamos ter aquilo. E eu não estou dizendo que está errado, mas muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas e nós deixamos de nos preocupar com aquilo que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para acolhermos as pessoas, para atrairmos o maior número de pessoas para Cristo. Ele nos chamou para isto. Se nós não tivermos nenhum lugar, não tivermos paredes, mas nós estivermos levando as pessoas para Cristo, nós estamos cumprindo o ID dele. Nós estamos fazendo aquilo que ele nos mandou. E nessa caminhada, ele é aquele que faz aquilo que nós precisamos. Às vezes nós estamos invertendo a situação. Nós estamos invertendo a situação. Quando nós pensamos em plantar uma igreja, muitas vezes as pessoas querem achar o local, construir a igreja, comprar os instrumentos, colocar as cadeiras e fazer tudo, antes de ganhar uma alma para Cristo. Antes de ter uma pessoa sequer. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa ganhar para Cristo. Você precisa trabalhar. E quando você tiver a quantidade de pessoas, o Senhor mesmo providencia. Ele mesmo providencia. Eu sou filha de um pastor.
que antes de ser pastor era missionário, era evangelista da igreja missionária. E a igreja missionária, como que ela surgiu? Ela surgiu chegando em um bairro, chegando em um lugar, ganhando as pessoas para Cristo. Achava-se um terreno e montava-se uma tenda. E ali na tenda, como se fosse um circo, eles iam atraindo as pessoas e eles iam ganhando as pessoas para Cristo. E eles iam trabalhando e iam ganhando as pessoas para Cristo. Quando tinha uma quantidade suficiente, deixava-se uma pessoa que tenha condições para que pudesse continuar aquele trabalho. E eles iam para um outro lugar, onde o Senhor direcionou para ganhar mais pessoas para Cristo. E hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas com outras coisas. Eles estavam ali. Gente, era uma tenda. Eu procurei, mas eu não achei em casa uma foto que eu queria ter trazido para vocês olharem como eram as tendas feitas pela igreja missionária. E eu vou dizer a vocês que aquele que fazia, aquele que salvava é o mesmo. E hoje em dia nós estamos tão preocupados em usarmos tantas tecnologias. Nós estamos tão preocupados em tantas coisas porque existe, porque eu quero usar. Meus queridos, quem faz é o Espírito Santo. Quem faz é o Senhor. E não adianta eu e você estarmos tão preocupados com tantas coisas, com tantas tecnologias, se eu e você não abrirmos a boca para falarmos do Evangelho. Se eu e você não formos testemunhas, não tem o que faça, porque a conversão não é desta maneira. É através do Espírito Santo. É dessa forma que faz. E muitas vezes estamos envolvidos com tantas coisas. E estamos deixando o pouco tempo que ainda nos resta para falarmos do Evangelho. Porque Ele vem, Ele está voltando. Queridos, misericórdia não é fraqueza. Misericórdia é o caráter de Cristo na cruz do Calvário. Misericórdia não é fraqueza, é o caráter de Cristo na cruz. E na Santa Ceia, o cálice ele nos lembra. O seu sangue cobre todo o pecado, restaurando a comunhão entre nós, seres humanos e Deus. Você vai participar da ceia. O cálice, ele vai nos lembrar o sangue de Jesus, que cobre os pecados e nos restaura a comunhão. O pecado, ele gera a separação entre Deus e a humanidade. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas o sacrifício de Jesus remove. O sacrifício de Jesus removeu essa barreira. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele é aquele que transforma. Sejamos testemunhas, não Salvador. Ele está chamando a mim e a você para ser testemunha. Ele não te chama para ser salvador. Porque salvar é papel dele. Muitas vezes nós queremos fazer o papel que não é nosso. Ele te chamou para ser testemunha, não para ser salvador. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 15. Ele nos chama para sermos salvador. Ele diz àquela mulher: vá e não peques mais. Não é isso? Vamos dizer? Vá e não peques mais. Só Jesus pode transformar. É obra do Espírito Santo. Eu e você, nós somos testemunhas. Ele diz para aquela mulher: vá e não peques mais. Sabe por quê? Ele tinha certeza de que a misericórdia que ele exerceu e o Espírito Santo já estava transformando. E aquela mulher estava caminhando. E aquela mulher estava ali agindo. E a salvação tinha entrado naquela casa, naquela vida. E ali era o propósito. Então eu quero te dizer. O Senhor diz para nós nesta noite: não peques mais. Não peques mais. Ande, caminhe. Reconheça Jesus na sua vida. Reconheça aquilo que Ele pode fazer. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Seremos testemunhas. A palavra diz, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
E semeeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha o que o Senhor fala para nós, igreja missionária do Jardim São Savério. Seremos testemunhas no Jardim São Savério. Seremos testemunhas na nossa casa. Seremos testemunhas no nosso trabalho. Seremos testemunhas na nossa faculdade. Seremos testemunhas. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Essa virtude está sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu irmão. Essa virtude está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Só é necessário nós fazermos aqui, sermos testemunhas. Famílias, aqui hoje, nós sejamos testemunhas. O Senhor está dizendo, famílias, seja testemunha da graça dele na sua casa. Seja testemunha da graça dele na sua casa. Líderes, você que é líder aqui, cadê minha pedra? Guie sem pedra. Você que é líder, eu sou líder. Guie sem atirar a pedra. Faça isso. O Senhor te colocou em uma posição, mas Ele não te colocou lá para você julgar, muito menos para você atirar pedras. Não foi para isso que Ele te colocou lá. A posição que Ele te colocou foi para que você seja testemunha. A posição que Ele te colocou foi para que você pudesse ensinar em amor e em misericórdia. Foi para isso. Ele não te colocou como líder para que você pudesse só mandar, para que você pudesse só não exercer o seu papel, não trazer ensinamento, só ser líder. E na oportunidade que você tiver, pedra nele. Pedra nela. Jovens, influencie com acolhimento. Quantos jovens nós... Quem é que diz que é jovem aqui? Cadê os jovens aqui? Cadê os jovens? Olha, tem gente que não é jovem, que está levantando a mão que é jovem. Quem que é jovem? Olha, aqui, quem é jovem? Ó. Eita, jovem, quem é jovem? Ó, aparece. Jovem senhora, né? Ah, isso mesmo, eu ia falar, eu sou jovem senhora. Jovens, influencie com acolhimento. Esse é papel de vocês. Esse é o papel de vocês, de acolher e influenciar. Vocês são tão bons para influenciar em tanta coisa. Eu vejo as meninas, vocês influenciam na roupa. Tem dia que está todo mundo vestido igual. Influência, meu Deus. O dia que todo mundo está maquiado, todo mundo está maquiado, né? Que coisa, cabelo... É uma influência que só. Usa essa influência para influenciar através da palavra. Influencia trazendo para a igreja. Influencia o jovem, a jovem que entrou aqui. Não espera o pastor e a pastora sair correndo atrás para falar, não. Você que é o jovem, é a jovem que entrou ali, é o jovem que entrou ali. Vai fazer o seu papel, vai ser testemunha. O Senhor está dizendo que o Espírito está sobre você. Ele já colocou sobre você o Espírito Santo. Então utilize aquilo que o Senhor te deu para que você possa ver o agir e que esta igreja tenha muito mais jovens, que essa igreja encha-se muito mais. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Muitas vezes nós não estamos fazendo a nossa parte. Eu trabalho aqui, o maior trabalho que eu ajo nesta igreja são com as mulheres. Pergunta se alguma mulher entra dentro dessa igreja aqui e sai sem falar comigo. Pergunta se tem. Só se ela vazar pela janela, porque senão ela fala. E ó, entra aqui no meu celular. Sabe por quê? Porque o Senhor me chamou para trabalhar com elas. O Senhor me chamou para ser bênção na vida delas. O Senhor me chamou. Então, eu pego, coloco no meu celular, já vai para a minha lista de oração. E aí eu começo, a partir do momento que ela entrou aqui nessa igreja, ela começa a receber as minhas orações. E eu começo a pedir ao Senhor, Senhor, me direciona como que eu vou trabalhar. Me direciona o que eu vou fazer. Me direciona como vai ser. Praticamente, queridas, se nós dissermos que das 100 mulheres que entram aqui, 97 retornam aqui no meu WhatsApp. E eu vou trabalhando. Mas porque o Senhor me chamou para fazer. Porque o Senhor me falou que eu deveria fazer. Porque o Senhor me colocou para fazer. Se Ele não tivesse me colocado, mas Ele me colocou.
E a virtude do Espírito Santo está sobre a minha vida. Porque não sou eu quem faço. Quem faz é o Senhor. É Ele que dá o entendimento e a sabedoria. Às vezes a gente nem sabe o que vai falar. Não é porque você fala muito que você sabe o que vai falar, né? Quer dizer, você pode falar besteira, não é verdade? Então, mas é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem age. É preciso você fazer a sua parte. Porque a parte do Senhor Jesus já está feita. Na ceia, como hoje, nós proclamamos a sua morte até Ele voltar. E essa morte nos capacitou a perdoar como nós fomos perdoados. Jesus é quem perdoa e muda a vida. Nem eu te condeno. Olha só, nem eu te condeno. A mulher saiu dali transformada porque encontrou o Salvador, não um juiz humano. Quem transforma é Jesus. Mas se as pessoas entrarem aqui dentro dessa igreja e encontrarem juízes humanos, se as pessoas entrarem aqui dentro dessa igreja e só encontrarem pedras nas nossas mãos para atirar, não haverá salvação. Mas quando as pessoas entrarem aqui e encontrarem misericórdia, entrarem aqui e encontrarem acolhimento, quando as pessoas entrarem aqui e encontrarem uma palavra que ensina, porque se eu não trouxer, se você não trouxer, se nós não ensinarmos, também não adianta nada. Porque eu não posso cobrar aquilo que eu não ensino. Eu não posso cobrar aquilo que eu não ensino. Eu não posso dizer que você precisa transformar a sua vida aqui nessa parte, se eu não ensinar a palavra. Eu caminho em amor. Eu chamo de canto e vou ensinando. Ó, a palavra diz isso. Aproveita as oportunidades. Você precisa aproveitar as oportunidades. O Senhor mesmo faz as oportunidades para você ensinar. Óbvio que a gente tem palavra, tem estudo. Mas quantas vezes o Senhor vai dar a oportunidade para você ensinar a palavra? Quantas vezes o Senhor vai dar a oportunidade para você, em amor, mostrar qual é a forma correta? Queridos, o nosso papel, ser testemunha. Nós não salvamos ninguém. Só apontamos para aquele que salva. Então, o seu papel é ser testemunha. Você não salva ninguém. Eu não salvo. A igreja missionária do Jardim São Salvério não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Nós só apontamos para aquele que salva. Ensine a verdade com amor. Fale do pecado sem ódio. Proclame a graça sem medo. Deixe o Espírito Santo convencer. É Ele quem convence. Às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo. Você quer fazer com que a pessoa aceite de qualquer maneira. E não é assim, meus queridos. É o Espírito Santo que vai transformando. E eu estou finalizando esta mensagem. É o Espírito Santo que vai mudando a sua forma de agir e de fazer. Deixe o Espírito Santo convencer. Que hoje, irmãos, nós vamos sair daqui com a certeza. Não jogamos pedra, mas exercemos misericórdia. Seja uma testemunha acolhedora. Examine o seu coração antes de julgar. Acolha aquele que está caído com amor prático. Como que eu vou acolher com amor prático? Meus queridos, visitando, orando, ouvindo. Quantos precisam de uma visita? Você não faz nenhuma visita, às vezes você pode fazer. É uma forma de você acolher, ouvir. Quantas vezes a pessoa só quer falar, gente? É só isso que ela quer, ela só quer falar. Ela precisa de 15 minutos para falar. Sabe, para falar, ela quer falar. E você pode ser esse ouvido que vai ouvir. Você está acolhendo. Você está sendo ali prático. Naquilo que o Senhor nos manda fazer. Ensine a verdade. Vá e não peques mais. Mas comece com: eu não te condeno. Ensine a verdade, como Jesus. Vá
e não peques mais. Mas eu não te condeno. Jesus é aquele que transforma. Nós somos testemunhas. Hoje, quando nós participarmos da Santa Ceia, ao partir do pão e ao beber do cálice, confesse seus pecados e solte as pedras. Solte as pedras contra o seu irmão. Solte as pedras contra algo que aconteceu. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Comprometa-se. Você pode se comprometer a acolher um irmão ferido. Você pode se comprometer a fazer isso essa semana. Acolher talvez um irmão que está ferido com um amor prático. Pense, o Senhor pode mostrar para você alguém que você deve acolher nessa semana. Alguém que você deve fazer algo prático. Testemunhe. Ele transformou a minha vida. Seja testemunha daquilo que Deus fez. Seja testemunha daquilo que Ele fez na sua vida. Você já foi curado? Você já foi restaurado? Você vivia em depressão? Quantas coisas o Senhor já fez na sua vida? Seja testemunha. Seja testemunha. E aponte para Jesus. Seja testemunha e aponte para Jesus. Vamos à mesa. Nesta noite, vamos participar da mesa com os nossos corações misericordiosos. Vamos à mesa como uma igreja unida e uma igreja restaurada. Porque se nós não tivermos a união, se não houver restauração, nós não temos também motivo de estarmos e participarmos. Eu quero te convidar neste momento. Se você pode soltar as suas pedras. Se você pode deixar essa pedra. Feche os teus olhos agora, eu quero orar. Feche os teus olhos. Senhor, como na mulher adúltera, sê misericordioso conosco nesta noite. Afasta, meu Pai, as pedras e enche-nos da graça. Senhor, perdoa-nos a nós, porque tantas vezes nós jogamos pedras. Quantas vezes nós julgamos e não devíamos fazer isso? Quantas vezes nós atiramos as pedras? Ensina-nos a ser como Jesus, misericordioso e verdadeiro. Meu Pai, que na tua mesa haja transformação, para que nós possamos testemunhar do teu amor. Que, meu Pai, ao participarmos nesta noite, Senhor, da mesa da comunhão, que nós possamos, mais uma vez, lembrarmos do seu sacrifício na cruz do Calvário e experimentarmos da transformação que é feita nas nossas vidas. Oh, aleluias, oh, aleluias. A pedra que estava nas suas mãos. Lembre-se, você também é pecador. Troque essa pedra pelo perdão. Troque a pedra da crítica pela intercessão. Troque a pedra do julgamento pela empatia. Jesus não está aqui aceitando uma vida errada, como Ele não aceitou a vida errada daquela mulher. Mas Ele está te dando uma oportunidade de colocar tudo no altar. O Senhor te chama nesta noite para que você coloque a sua vida no altar. Hoje é noite de você sair daqui transformado, caminhando para que você possa um dia estar com Cristo na glória. Lembre-se, a transformação é um processo, mas ele precisa começar. E talvez você está estagnado, você está parado. Ou você começou, mas você parou. O Senhor está dizendo nesta noite, retome o caminho. Retome o caminho. Ele não nos define pelos nossos erros.
mas Ele nos define pelo seu amor. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de participarmos da mesa do Senhor.